Bom dia, igreja. Hoje, 23 de março de 2020, nosso segundo dia daquilo que nós estamos chamando de quarentena espiritual. Vamos dar início, então, à nossa meditação de hoje. A Letícia vai estar orando para nós. Senhor, muito obrigada por esse dia. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós. Quero te agradecer por todas as famílias e também quero te agradecer pela nossa igreja. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 Ontem nós falamos sobre darmos prioridade a ouvir a voz de Deus. Nós comentamos que nós estamos vivendo momentos em que muito tem se falado e muitas vozes estão chegando aos nossos ouvidos, né? Infelizmente, vozes que trazem incerteza, medo e em algumas pessoas até pânico. E nós conversamos ontem no Salmo 29 para darmos ouvidos à voz de Deus, essa voz porque ela é poderosa, porque ela é soberana, porque ela está acima de todas as tribulações, porque é a voz do nosso grande Rei, ela nos traz paz, consolo, esperança. E por que nós iniciamos os nossos estudos falando da prioridade em dar ouvidos à voz de Deus? Porque foi exatamente porque Adão não deu ouvidos à voz de Deus, mas ouviu a outra voz, primeiro a voz do seu coração e depois dessa cobiça deu a voz ao maligno, a raça humana acabou caindo. Então, porque Adão e Eva priorizaram outra voz, cada geração na sua determinada época, e isso até o final dos tempos, até a volta do Senhor Jesus, estará sujeito ou sujeita às consequências da queda. Eu digo isso porque é possível que nós ouçamos de parentes e amigos, quem sabe que não conhecem o Senhor Jesus, ou até mesmo a voz da tentação da nossa carne. É possível que nós ouçamos nesses momentos, não só de epidemias, mas em outros como catástrofes, como a fome, as doenças incuráveis, ouvirmos e sermos tentados a dizer que se Deus existe e é bom, por que tanta desgraça sobre a terra? Por que Deus permite isso se Ele existe e se Ele é bom? Junte-se isso ao fato daquilo que nós falamos ontem. Se Deus, com a sua voz, Ele criou todas as coisas, tudo veio existir diante da voz de Deus, haja luz, haja isso, haja aquilo, tudo veio existir através da voz de Deus. Ele não seria capaz também de, com a sua voz, aquela que trouxe tudo à existência, eliminar, extinguir, exterminar qualquer um desses males? Claro que sim, mas a resposta do porquê isso não acontece está no texto que eu queria compartilhar com os irmãos hoje, que está em Gênesis 3, a partir do versículo 15. Gênesis 3, a partir do versículo 15. Eu ouço muitas pessoas dizendo: Deus, se Deus existe, se Ele é bom, por que a maldade na terra? Por que Ele permite então isso? A resposta está aqui, não só para essa epidemia, mas para outras tantas situações nocivas a nós seres humanos. Gênesis 3, 15 a 19, diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz, olha lá, à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão,
até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, a resposta do porquê Deus permite, mesmo sendo Deus e sendo bom, a resposta está aqui em Gênesis 3, 15 a 19. É porque Ele é justo. Além de ser bom, Deus é um Deus justo. Foi dito ao homem, no contexto anterior a esse texto que nós lemos, no capítulo 2, versículo 17, no finalzinho do versículo 17, Deus disse ao homem que se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria. Então foi dada ao homem uma ordem, e o homem descumpriu essa ordem, ouvindo a voz da sua cobiça, conforme diz o texto lá de Tiago, e também tentado pelo maligno, o homem acabou caindo. Por isso, Gênesis 3, a partir do versículo 16 até o 19, vai mostrar as consequências do pecado, da queda do homem. E isso tudo gerou transtornos à própria natureza, às outras obras da criação de Deus. Tudo foi de certa forma desgovernado dentro da permissividade de Deus. Aquela criação que era perfeita, ela está caída juntamente com o homem. Daí o surgimento de vírus e catástrofes e fenômenos extraordinários que acontecem e que nos causam muito medo. Mas, o que eu queria que a igreja guardasse com muito carinho é algo surpreendente e fantástico que é narrado nesse texto, mostrando então a bondade dentro da justiça de Deus. Perceba que a consequência da queda é descrita nos versículos 16 a 19. Não sem antes ser declarada vida ao homem antes da morte. O homem desobedeceu, era merecedor da sentença, a condenação à morte. Mas antes de declarar essa sentença, depois da desobediência do homem, Deus primeiro, porque Ele é bom e porque Ele é justo, Ele então declara a vida em Jesus, é claro. Por isso, o versículo 15, de forma fantástica, surpreendente, é colocada antes da declaração de Deus ao homem sobre as consequências da queda. E diz lá: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, descendente da mulher, ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A vitória de Jesus, o homem perfeito que veio ao mundo, sobre Satanás e sobre a morte também. Então, Deus não deixou de cumprir com a sua justiça. A sentença para a queda do homem está aí. As consequências nós estamos vivenciando hoje, mas gerações atrás já vivenciaram. E depois de nós, outras tantas virão, porque as epidemias são só o início do princípio das dores, conforme diz o texto bíblico. Mas a vida já está selada, a vida com Cristo para o seu povo já está selada, antes mesmo da punição. Deus podia simplesmente declarar a punição, e seria correto nisso. Nós mereceríamos a punição, como merecemos. Mas antes disso, de forma surpreendente, Ele declara a sua bondade em meio à sua justiça, declarando vida a nós através de Jesus. Portanto, mesmo que Deus aplique a sua justiça sobre a terra nos dias de hoje, permitindo tais catástrofes, epidemias ou outras situações difíceis de tribulação ao homem, Ele permitiu também, por sua bondade e por amor a nós, agir com graça e nos prometeu uma vida por vir, conquistada pelos méritos de Cristo na cruz por nós, onde não ouviremos sequer voz de medo, de incertezas, de angústias ou de pânico no novo céu e na nova terra. Se alguém ainda dissesse, mas é possível que Deus, com a sua voz, com a sua palavra, possa frear o coronavírus? Eu diria que sim, obviamente, Ele é Deus. Mas
Ele permite, dentro da sua justiça, por conta da desobediência do homem, então nós estamos sofrendo as consequências da desobediência da raça humana. Ele permite, diante dessa sua justiça, que Paulo aos Romanos disse que ela é insondável, exaltar a sua glória, fazendo com que nós não estejamos focados nesse mundo, nessa terra, mas naquela prometida para nós, onde aí sim não haverá mais choro, nem dor, nem morte. Termino fazendo uma reflexão comigo, com a minha família e com os irmãos também. É claro que a voz de Deus pode todas as coisas. Imagine, então, se Jesus, o Deus Filho, quisesse e ordenasse, diante da sua voz, porque ele também era Deus, descer daquela cruz e não passar pelo sacrifício que trouxe grande salvação a nós. Ele também tinha poder, e se ele levantasse a sua voz de autoridade, ele podia descer da cruz, mas assim ele não cumpriria os propósitos divinos de graça, de bondade, de salvação a nós. Por que seríamos tentados agora a desejar que Deus simplesmente com a sua voz interrompa tudo aquilo que já está programado para que nós estejamos atentos, observemos mais o novo céu e a nova terra, nos acheguemos mais a Ele em oração, como temos feito diariamente, não só entre as famílias, mas no congraçamento com a igreja também. Uma reflexão para nós, queria que você pensasse nisso hoje. Falamos ontem sobre dar prioridade à voz de Deus às outras vozes que estão por aí. Hoje eu digo que essa voz de Deus, ela pode tudo. Ela pode inclusive frear a disseminação desse vírus no momento que ele quiser. Mas dentro da permissividade dele, ele propôs assim, tá? Agindo com justiça, permitindo com que isso acontecesse, porque é consequência da queda da nossa raça. Mas por bondade, por amor, antes de permitir, ele nos dá a graça maravilhosa e proclama a vida a todos nós. Pode ser que venhamos a morrer, quem sabe alguém, não da nossa igreja, da nossa família, ou alguém conhecido nosso de outra igreja, alguém que tenha fé no Senhor Jesus, pode ser que essa pessoa venha a morrer, mesmo assim. Mas a vida eterna ela já tem em Cristo Jesus nosso Senhor, porque a graça, a vida, foi proclamada antes mesmo da sentença de morte. Por isso, nós queremos cantar hoje com vocês aquele cântico que diz: Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. É um desafio para nós cantarmos isso. Principalmente para aqueles que têm idosos em casa ou pessoas com problemas respiratórios, cardíacos. Cantar que Deus é bom o tempo todo, mesmo permitindo isso, só canta aqueles que reconhecem que antes da punição do pecado, Ele nos deu vida primeiro. Proclamou a graça antes da morte que nós merecíamos. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei, tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei.
tempo todo Deus é bom, Deus é bom, tempo todo Deus é bom. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Bem, vamos orar? Nesse sentido, né, de reconhecermos que está dentro da permissividade de Deus pelas consequências do pecado do homem. Mas ainda assim Deus é bom, porque antes da sentença, antes da condenação merecida por nós, Ele aplicou a vida através de Jesus Cristo. Por isso nós temos paz, consolo e esperança. Ó Deus, cuida das nossas vidas, dos nossos corações, a fim de que entendamos o momento em que vivemos e não sejamos tentados a dar ouvidos à voz do nosso coração caído e às tentações do maligno que quer nos derrubar. Mas nos ajude, ó Pai, a compreendermos e escutarmos a voz do Senhor, a voz que controla todas as coisas, a voz da justiça, que permite que enfrentemos tribulações e que estaria conosco, mas que antes mesmo das tribulações nos dá a vida, nos propõe a vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que essa seja a nossa paz, que essa seja o nosso consolo, a nossa alegria nesses tempos difíceis, e que assim a Tua igreja, ó Pai, seja fortalecida no temor do Senhor, na compreensão. Nos dá entendimento do Teu Espírito para compreendermos isso. Abençoa a nossa igreja, as famílias. Colocamos especialmente a vida da Tânia hoje diante do Senhor, completa mais um ano de vida, que ela seja fortalecida na graça e cresça sempre no conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor, por quem oramos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.